toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dado ao único que é digno, o Criador do céu e da terra. Louvado, engrandecido e glorificado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa abençoar todos aqueles que se inclinaram os ouvidos para ouvir a palavra do Senhor, não só aqui, mas em qualquer outro lugar. Você passando por aqui, conte com as minhas orações, estarei orando por todos aqueles que ouvirem a palavra do Senhor aqui nesse canal. Estou pedindo ao Eterno, nas minhas orações, às madrugadas, que o Senhor visite a sua mente, seu coração, ilumine os seus caminhos, porque o nosso maior objetivo é um dia estar com o Senhor nas mansões celestiais. Este é o meu maior desejo e eu acredito que seja o desejo dos senhores. Nesse estudo, eu irei falar um pouco do dízimo só na velha aliança. Eu já disse em uns estudos passados, toda vez que eu citar um verso na velha aliança e for transferir para a nova, eu irei explicar o porquê. Irei fazer a interpretação, porque eu tenho grande responsabilidade com a minha alma e com a alma daqueles que passa para ouvir a palavra do Senhor nesse canal. São centenas de pessoas que têm baixado esses estudos para a glória do Eterno. Eu não tenho louvor nenhum, mas que glorificado seja o nome do Senhor. O meu maior compromisso aqui é com a minha alma, com a palavra e com a alma daqueles que veem, ouvem, baixam esses estudos. Então nós vamos discorrer dízimo só na velha aliança. Para mim, eu não preciso de nenhuma outra comprovação a respeito do dízimo. Primeiro estudo para mim, as revelações do Espírito foi o suficiente. Confesso aos senhores, todas as vezes que eu vi, desceu lágrimas nos meus olhos. Aí você vê, não eram minhas intenções, mas foram as palavras que o Espírito deu. E os meus olhos, toda vez que eu vou ver, lacrimejam. Muito forte. Louvado, engrandecido, glorificado seja o nome do único que é digno,
o Senhor, o nosso eterno Salvador. Nos dê sabedoria, Senhor, para entendermos a tua palavra. Uma revelação. O dízimo, na Velha e em toda a Bíblia, nesse estudo, não vou falar de pastor, não vou falar do Novo Testamento, só vou ficar na Velha Aliança. As revelações do Espírito, o objetivo do dízimo, na Velha Aliança, na Nova Aliança, são a mesma coisa. Até então eu não sabia que o mesmo objetivo do dízimo na Velha Aliança, na Nova, são as mesmas coisas. Pai, Filho e Espírito, uníssono nessa ideia do dízimo na Velha e Nova Aliança. Vou começar com as mulheres, as vovós, os avós. Vocês já ouviram falar nas mulheres da Bíblia? Noemi, Esté, Ruth, Débora, Raquel. Muitas foram as mulheres de Deus na Velha Aliança. E você dificilmente ouviu uma mulher desta, falando para as mulheres, falarem no dízimo, dizerem que elas foram dizimistas. Você pode até encontrar, mas dificilmente essas mulheres falou do dízimo. E o Eterno, na sua grandeza, cobrou o dízimo delas, ou falou com elas sobre o dízimo. Vamos para os homens. Moisés, Arão, Isaac, Daniel, Isaías, Jeremias, Davi. Foram homens que dificilmente você ouviu eles falarem sobre o dízimo. Você ouviu muito vagamente esses homens falarem sobre o dízimo e o Eterno falar com eles sobre o dízimo. Por quê? Estou deixando Jacó para o final. Gênesis 28, no versos 22. Quando Jacó estava fugindo, não vou contar a história, ele teve um sonho à noite, sonhou com o Eterno, sonho comovente, bastante significativo, e ele levantou pela manhã e fez um voto com o Senhor.
Gênesis 28, no versos 22, onde ele prometeu a dar ao Senhor o dízimo de tudo que ele conseguisse naquela jornada. Interpretando aquele voto de Jacó, Jacó ali caiu em si do que ele havia feito, da sua mentira, do seu engano. E ele caiu em si perante o Eterno. E naquele momento ele disse: Senhor, eu não vou ser traduzindo, não vou enganar, não vou mentir. O que eu fiz com meu irmão foi muito feio. O que eu fiz com meu pai foi muito feio. Estou disposto a ser uma nova pessoa. Tem misericórdia, tem compaixão de mim. De hoje em diante eu quero ser uma nova pessoa, quero andar com o Senhor, deixarei a mentira, o engano. E de tudo que o Senhor me conceder, não irei ser mais enganador, egoísta. Vou lhe dar o dízimo. Vamos agora para o voto de Abraão. Abraão, após ter regressado daquela guerra sangrenta, após ter pegado os despojos daquela guerra, a qual tinha sido vencedor ele com seus homens, ninguém esperava, ninguém aguardava que Abraão fosse tomar aquela atitude. Qual foi a atitude que Abraão tomou? Atitude comovente. Comoveu todos os seus homens, todos aqueles que tinham saído para fazer aquela guerra, jamais pensava que Abraão fosse tomar aquela atitude. Qual foi a atitude de Abraão? Então, a atitude de Abraão, após regressar daquela guerra, foi inesperada. A comoção, a fé dele, a gratidão dele foi tamanha. Eu não teria coragem de oferecer ao Senhor um dízimo de um despojo sangrento. Mas Abraão estava tão agradecido, tão comovente. A fé dele falou tão alto. O agradecimento dele foi tamanho pelo Senhor, por aquela vitória, que o sacerdote recebeu o dízimo e o abençoou. O que eu quero dizer aqui é que
dízimo. Até então, um conserto espiritual. Quando o homem, quando a mulher, revelações do Espírito, entra em aliança espiritual com o Eterno. Quando o homem, quando a mulher faz um concerto espiritual com o Eterno, este concerto, esta aliança está acima de qualquer esforço físico, acima de qualquer suspeita. Quando você faz uma aliança, um concerto espiritual com o Senhor, tal como Jacó e Abraão fez. Falei de Noemi, Esther, Ruth, Débora, Moisés, Elias, Enoque, muitos outros na palavra, no Velho Testamento, na Velha Aliança, que você não ouviu, não viu, não leu, não sabe onde eles falaram a respeito do dízimo, porque estes homens, estas mulheres, entraram em aliança espiritual. Esses homens fizeram concerto espiritual com o Eterno, acima de qualquer sacrifício físico. Está todo o concerto, toda a aliança espiritual. Os senhores sabem, no livro de Ageu 2:8, você nunca pode ter lido um versos da Bíblia, mas você conhece esse verso, onde o Eterno fala: minha é a prata, meu é o ouro. Interpretando. Quando o Senhor fala, minha é a prata, meu é o ouro, significa que todos os recursos que vierem na nossa mão devem ser lícitos, honestos, melhor dizendo, porque dele é a prata, dele é o ouro. Nada de dar uma de bonzinho, vou tirar dos ricos para dar para os pobres, porque o rico tem muito. Não faça isso. Não é do Eterno. Ele disse, minha é a prata, meu é o ouro. No Salmo 50:10, meus são todos os animais do campo, significando que não tente me entapear com dinheiro, não tente me entapear com coisas materiais. O que você precisa, o que nós precisamos, é entrarmos em aliança espiritual, fazermos um concerto espiritual
espiritual com o Senhor. Porque quando ele fala, minha é a prata, meu é o ouro, meus são todos os animais do campo, não precisa de coisa alguma, a não ser que você entre em aliança espiritual comigo, com o Senhor. Então, a visão sobre o dízimo, 10ª parte, não envolve dinheiro. Porque das muitas vezes que nós ouvimos, lemos no Velho Testamento, falando sobre dízimo, a 10ª parte não tinha dinheiro envolvido. Porque a prioridade não era os bens materiais, não eram os animais, não era o sacrifício. Ainda que tivesse uma grande circulação de dinheiro, não era o dinheiro, mas era a alma, o concerto espiritual do eterno com o homem, do homem com o eterno, está acima de qualquer dinheiro, qualquer sacrifício, qualquer quantidade de ouro, qualquer quantidade de prata. Nós estamos discorrendo sobre o dízimo na velha aliança. Irei passar para a nova e vamos explicar ainda mais o porquê de alguns versos desse. Confesso dizer para os senhores, depois do primeiro estudo, as revelações do Eterno no primeiro estudo, estou convicto que o Eterno, que o Criador, não está interessado nem um pouco, não está preocupado nem um pouco com os nossos donativos, com o nosso dinheiro, com os nossos bens materiais. Mas o maior desejo do Eterno, de Cristo nosso Senhor, é nos salvar espiritualmente. O Senhor faz tudo, de tudo, para que a nossa alma, a sua, a minha, nossa alma, não entre em corrupção e ele possa arrebatar para o trono muito antes disso. Senhor, te abençoe, te guarde. Eu estou em oração por todos aqueles que ouvem esses estudos. Meu maior desejo é nós juntos abraçarmos na glória, darmos um abraço na glória e você saber que para a honra e glória do Eterno eu expliquei algumas coisas, o Eterno me deu algumas coisas para passar para os senhores que te ajudou na caminhada rumo a Canaã celestial. Enquanto não chega esse dia de nós subirmos para a glória com o Altíssimo, vamos continuar
orando uns pelos outros. Bendito seja a glória do Cordeiro, Criador dos céus e da terra, a grandeza, a sabedoria do Santo Espírito, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A glória do Espírito nos dê sabedoria, nos dê entendimento a cada dia na palavra, Senhor, para que nós possamos ajudar uns aos outros. E eu me levanto contra todo principado, toda potestade, todo espírito de cegueira, todo espírito diabólico, e digo: o Senhor te repreenda, Satanás, na autoridade do Cristo, do Cordeiro, que é o nosso Salvador. E você diz: obrigado, eterno Salvador. Vamos participar da água. Louvado seja a grandeza do Santo Espírito. Senhor Espírito, sopre esta água, o teu Espírito nesta água. Onde este homem, esta mulher estiver, que eles possam ser alcançados pela tua glória, pelo teu poder. E quem desta água participar, receberá bênçãos, vida e vida em abundância para a glória do Salvador. Vamos beber da água? Pega um pouco dessa água, lava os seus olhos, para que os seus olhos físicos e espirituais possam ser abertos para a glória do Espírito. O Senhor te abençoe, a você, todos aqueles que fazem parte da sua vida. Te abençoe, ilumine a sua mente, seu coração, os seus caminhos. Estarei sempre em oração por você. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.